A paz do Senhor, meus irmãos, quem fala com todos vocês é a sua irmã em Cristo, Daniela Souza. Hoje nós iremos abordar sobre o tema a batalha espiritual. Efésios capítulo 6, versículo 10 diz: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. As batalhas sabemos que são exaustivas. Um soldado exausto, ele precisa se restaurar sua força ou se tornar um alvo mais fácil para o inimigo. Nesse versículo indica que a fonte de nossa energia não é encontrada em nós mesmos, mas no nosso Senhor Jesus Cristo. Ele coloca a fé em Deus para acessar essa fonte de força. Então, o poder do Senhor se torna em nós o poder para vencer o mal a qual enfrentamos no nosso dia a dia. Identificamos o inimigo espiritual. Efésios capítulo 6, versículo 12 mostra: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas neste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Na guerra, a coleta de informações é fundamental. É usado para identificar, avaliar o inimigo. Toda ofensiva depende disso. Na batalha espiritual, a Bíblia, a nossa fonte de inteligência, identifica o diabo e as suas hostes como os nossos inimigos. O armamento usado depende de todo tipo de inimigo que você enfrentará. Você não pode levar isso para o lado, muitas das vezes, pessoal. Mas, da mesma forma, na batalha espiritual, o nosso inimigo, nós iremos vencer com as armas espiritual, ou seja, através da oração e através da consagração e através da vigilância. O versículo 14, ele nos mostra dizendo: pois estás firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Nós sabemos que o cinto é o que mantinha o resto da armadura unido. Dela pendura a bainha em que a espada estava embanhada. No versículo 17 mostra que tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós vamos ver aqui a interpretação de duas vezes. Primeiro significa a palavra do Senhor, em João 8,32, e na batalha espiritual vemos conhecer a palavra novamente. E em segundo lugar, nossa integridade e caráter. Devemos ser praticantes da palavra. Você não pode lutar contra um mal que já está em você, ou seja, para você vencer o inimigo, você tem que estar em uma constância diante de Deus. Você tem que estar constante na oração, constante na palavra, você tem que estar revestido diante do Senhor. A couraça da justiça, nós vamos ver no versículo 14, a parte B, que a palavra do Senhor mostra. Quando o soldado ele ia para a guerra, o peitoral era feito de bronze e cobria o corpo do pescoço até as coxas, protegendo o coração do soldado. Para o cristão, isso significa guardar o seu coração acima de tudo, porque é a fonte da vida, bem como do mal. Provérbios 4:23 é uma grande referência para nós quando a Bíblia diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Aonde nós temos exemplo, Mateus capítulo 15, versículo 11, que diz: o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem.
Mateus capítulo 15, versículo 18 também, uma grande referência para nós que diz: mas o que sai da boca procede o coração e isso contamina o homem. Nós vamos ver aqui também quando se refere à justiça de Cristo, aquela justificação encontrada somente naqueles que os protege das acusações de Satanás. Filipenses capítulo 3, versículo 9 diz: e seja achado nele, não tendo a minha justiça, que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Quando mostra aqui o termo nos sapatos do Evangelho da Paz, Efésios capítulo 6, versículo 15, nos mostra: e calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Os sapatos especificadamente eram projetados, permitia ao soldado romano permanecer bem fundamentado, ao mesmo no calor da batalha, e se mover rapidamente em qualquer terreno. A interpretação é duas vezes. Primeiro, já fomos reconciliados com Deus por meio do Evangelho. Essa é a nossa base. E, em segundo lugar, precisamos estar pronto com o mesmo Evangelho para proclamar guerra contra o diabo, nosso inimigo, e paz ao mundo. E o papel do escudo da fé, Efésios capítulo 6, versículo 16, nos mostra: tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escudo do soldado romano, ele consistia em duas camadas de madeiras coladas, cobertas com linho e couro e amarradas com ferro. A fé significa para obedecer a palavra de Deus. Nós vamos ver Romanos capítulo 10, versículo 17, e a quinta arma nós vamos ver em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 12, é um fato que é de obediência. A fé não deve nos proteger do sofrimento físico, mas a fé muitas das vezes é nos mostrar que em meio a situações difíceis nós acreditamos, nós cremos, temos a certeza que não estamos sozinhos, que o Senhor é quem está nos direcionando para aquilo que Ele tem sobre as nossas vidas. Quando a Bíblia mostra aqui colocando o capacete da salvação, Efésios capítulo 6, versículo 17, vai mostrar com mais clareza, e nós vamos entender que esse capacete que a Bíblia mostra simboliza a nossa mente, que é o campo de batalha do nosso adversário, que é Satanás. Muitas das vezes, até mesmo, ele traz medo, traz desesperança, frustrações, incertezas. É uma batalha travada no mundo espiritual. Mas nós superamos tudo isso através da renovação da nossa força, na salvação que flui em Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8, ela nos mostra dizendo: mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Ainda dentro do contexto que nós lemos em Efésios capítulo 6, nós vemos o papel da espada do Espírito. O soldado romano, ele carregava espadas curtas e retas, muito eficaz ao combate do corpo a corpo e essencial para a sobrevivência individual. A palavra de Deus é a nossa espada, a Bíblia é a espada do cristão, a única arma de ataque. Devemos usá-la regularmente para nos tornarmos usuários proficientes da palavra. Temos que, por isso, que ler a palavra, executar a palavra, guardar a palavra dentro de nós. Pois na batalha espiritual, conhecer a palavra não apenas o basta, mas você precisa saber a executar. Exemplo que Jesus, ele nos mostrou no livro de Mateus. No momento da tentação, de quando nós podemos ver que Jesus estava
ao deserto e que ele foi tentado pelo diabo, nós vamos ver que Jesus ele usou o quê? Foi a medida da palavra. Mateus capítulo 4 nos mostra. Então, por isso, nós precisamos não apenas ler a palavra, mas nós precisamos executar também a palavra de Deus sobre a nossa vida no nosso dia a dia. E o último tópico que eu quero trazer aqui dentro de Efésios, capítulo 6, que nós lemos a partir do versículo 10, que é da armadura de Deus, é que tudo que foi dito acima, nós temos que executar. Porém, nós não podemos deixar de executar, é o papel da oração. O cristão, ele tem que tomar a oração como uma respiração sobre a sua vida. Nós precisamos ter uma constância de oração todos os dias na presença de Deus. Ao travar uma batalha espiritual, a posição mais poderosa que nós cristãos podemos assumir é quando nos ajoelhamos na oração. Porque quando oramos, nós entendemos que não há situação impossível que Deus ele não possa agir por nós. Lucas capítulo 18, versículo 1 nos mostra com muita clareza sobre aquela viúva a qual persistiu. E o fato dela persistir, ela alcançou o que ela realmente ali necessitava. E sobre as nossas vidas não é diferente, nós precisamos também orar, mas orar com fé, orar incansavelmente para que o Senhor ele possa trabalhar sobre a nossa vida. A palavra do Senhor, ela nos mostra batalhas espiritual que podemos permanecer firme e resistir a qualquer coisa que Satanás, o adversário de nossas almas, ele lança no nosso caminho. Mas para isso é necessário nós nos vestirmos de toda a armadura de Deus. Qual dessas defesas que você hoje está perdendo e quais armas que você precisa novamente restaurar sobre a sua vida em Deus? Permita-se que o Espírito Santo examine a sua vida de dentro para fora e o guie o seu caminho. Não deixa o inimigo até mesmo agir de forma a qual você está sobre a tua vida, você estando desprotegido, estando sem a couraça da justiça sobre a tua vida. Não deixe que ele use o elemento de surpresa contra você, ao contrário da guerra terrena travada entre as oponentes humanos. A batalha espiritual dura mais e cada um de nós temos uma batalha para lutar até deixarmos este mundo, até deixarmos essa vida. Nós podemos contar com as orações, podemos contar com a intercessão de pessoas, mas nós temos que lembrar que nós precisamos estar armados e prontos, porque um bom soldado com ordens de marcha não vai para a batalha com a metade das armas. E outro equipamento, até mesmo não funcionando da forma correta. Um bom soldado, ele não vai de forma vulnerável. É o mesmo que na batalha espiritual. Então, todos os dias, nós estamos alistados a um campo de batalha. Todos os dias, nós precisamos estar com todas as armas renovadas para que venhamos vencer o campo de batalha a qual nós temos enquanto estivermos aqui. Que Deus te abençoe, fique com esta palavra, compartilhe com os teus amigos e a paz do Senhor Jesus.